Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero conversar com vocês, falar um pouco sobre astrologia, filosofia, sobre nossa vida cotidiana, sempre no sentido de refletir sobre como a gente pode otimizar, né, os processos e como a gente pode acabar aprendendo, né, com os acontecimentos ah, de uma forma um pouco mais profunda, uma forma que onde a gente possa refletir um pouco mais, né, principalmente pensando, né, na nossa função como ser humano, né, e hoje, domingo de Páscoa, eu quero falar bastante sobre essa questão de sermos humanos, né, astrologicamente, ah, temos a entrada de Marte, né, do planeta Marte, no signo de Peixes, para reforçar o stellium, né, a reunião de planetas no signo de Peixes. Então agora temos Marte, Vênus, Júpiter e Netuno em Peixes, né, e eu acho isso especial, porque hoje é domingo de Páscoa e nós também comemoramos, né, a ressurreição de Cristo. Então eu quero falar um pouco sobre isso, sobre, né, essa ressurreição, né, e quero falar também, então, né, quando a gente pensa na vida do Jesus Cristo, né, histórico, né, a gente acaba percebendo, né, que muito dos acontecimentos da vida dele são semelhantes, né, aos acontecimentos da nossa vida. A gente tem uma tendência de muitas vezes supervalorizar, né, os acontecimentos, né, e aí a nossa vida fica parecida com a de Jó, né, onde as coisas ruins vão acontecendo, né, e Deus né, é um Deus, de certa forma até tirânico, que ali numa disputa, né, sobre quem é mais forte, né, com Lúcifer acaba impondo, né, que Jó sempre esteja à mercê, né, dos acontecimentos, né. Por isso que eu coloquei como título né, da, do vídeo de hoje, né, você agir na direção do sagrado ou ficar à mercê, né, dos acontecimentos, né, porque é um pouco como acontece, né, essas fragilidades, né, das nossas vidas que podem ficar evidenciadas, né, com a presença de Marte em Peixes, né, é, e aí a gente acaba sendo parecendo um pouco com, né, esses personagens, né, esses mártires, esses sacrificados, né, da história que estão sempre tentando fazer algo mais elevado, né, pela humanidade, ou a gente é capaz de agir como, né, como os avatares, né, e nos colocar de uma forma mais revolucionária, libertária, não importa o nome que as pessoas dão, né, não importa o, o rótulo, né, o que importa é que é fazer o certo pelo certo, né, e fazer de acordo com a nossa concepção de sagrado, com a conexão né, que o sagrado nos traz, né. Então, eu vejo isso em todos os avatares, né, mas hoje eu quero lembrar sobre a vida de Cristo, né, então eu quero lembrar, né, que
quando ele dizia, né, dê a outra face, né, não era só discurso, né, a vida dele mostra isso, a história, né, mostrou isso em todos os momentos da crucificação. Quando ele dizia, né, antes de apontar os erros nos outros, né, se questione sobre os seus erros, né, então, também não era só discurso, né, só pensar sobre o que aconteceu na Santa Ceia, né, e ao mesmo tempo que ele fazia isso, né, ele tinha autoridade, né, o suficiente para questionar, para dizer o que era certo ou errado, para se posicionar perante, né, as injustiças, para se posicionar perante aos, a, aos mandos e desmandos daqueles que tinham poder, né. Tem uma passagem que é muito cheia de significado, né, que quando ele vai conversar com Pôncio Pilatos, né, Pôncio Pilatos fala para ele, eu sou representante do governo de Roma, né, mas eu olho para você e eu vejo que você não deve ser crucificado. Me pede isso, né, me pede a libertação que eu te dou, né. E Cristo diz para ele, olha, você tem poder porque foi te dado, né, então faz o que você tem que fazer, não faz o que você quer fazer, né. Então, isso tem um significado muito grande, né? Porque quem deveria... eu já disse para vocês aqui que o que nos conecta, né? O que realmente nos salva, né? É o quanto a gente se conecta com o Mestre, né? Então, o que isso quis dizer é que não se importa, não era a conexão que Pôncio Pilatos tinha com ele que é importante, mas é a conexão com todos, né? Se todos eram capazes de se conectar com ele. Então, ah, é, o momento de hoje, né, ele é um momento de conexão, é um momento de olhar esses valores, né, passados por Cristo como uma esperança, como algo que sempre, uma esperança que sempre se renova, como eu disse no começo do vídeo, né, a ressurreição é a prova, né, da vida após a morte, da vida eterna, né. E aí, eu só queria fechar tudo isso aqui que eu falei para vocês com uma frase do professor José Henrique de Souza, né, o fundador da Biose, que também, né, é uma expressão do Christus, né. Então ele diz do ilusório conduz o meio real, né, da morte à imortalidade. Então, isso que a gente faz, né, dia após dia, né, superando as nossas fragilidades, acreditando nas nossas fortalezas, nas nossas esperanças, nos nossos sonhos. É isso que a gente faz dia após dia, né? Então, essa é a mensagem de hoje aqui, né, para vocês, que vocês possam fazer isso dia após dia, né? E que se essa passagem de Marte por signo de Peixes trouxer, né, à tona algumas fragilidades, se elas acordarem, ou fizerem a gente compreender coisas mais profundas sobre o que a gente é, sobre o que é ser humano, né? No assim, o que mais tinge a palavra, né? Que a gente possa entender, né? Essa questão da ressurreição, né? De Cristo como
o divino nascendo na gente dia após dia, momento após momento, dificuldade após dificuldade, né? E isso possa realmente reacender a sua fé, reacender a sua esperança. No dia de hoje também, né, a Lua em Escorpião, também trazendo essa questão da força, né, Escorpião de se reconstruir, de se regenerar. Então, esse bom aspecto entre Sol, aliás, entre Marte em Peixes, né, e Lua em Escorpião também, fazendo a gente renascer, né, das nossas próprias cinzas, renascer das nossas quedas, né, sempre tendo a fé, né, e a confiança como farol, né. Então é isso que eu vou deixar agora para vocês. Eu vou trazer agora as imagens dos mapas, vou explicar mais pontos sobre isso que eu estou falando para vocês, né, para poder fundamentar isso que eu estou falando. O mapa de hoje, de 17 de abril, como eu disse para vocês, a Lua em Escorpião, fazendo bom aspecto para Marte em Peixes, né? Com o passar das horas, ela vai fazer bom aspecto para Vênus em Peixes, para Júpiter e para Netuno. Então vai ter vai embasar, né? Esse pensamento, né? Da misericórdia, da compreensão, da empatia, né? Ela faz uma posição para Urano e Mercúrio em Touro, né? Então, também tem questões relacionadas a apego aqui sendo tratadas, né? Questão relacionada a talvez um certo apego ao modo de pensar, né? Cuidado com... Eu já disse para vocês semana passada aqui, Mercúrio passando por Touro, vai nos dar uma capacidade de planejamento, né, de execução muito boa, mas também pode nos trazer um pouco de teimosia, né, e não mudar o nosso jeito de fazer as coisas, não mudar o nosso jeito de pensar, né. Então, essa Lua passando aqui, ela pode exaltar essa questão, né, deixar um pouco mais reforçada essa nossa dificuldade em mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, mas no lado positivo, ela fazendo bons aspectos aqui para todos os planetas que estão em Peixes, né? Aumenta a nossa capacidade de renascimento, né? Essa Lua passando aqui por Escorpião, fazendo esses bons aspectos aqui com os planetas em Peixes, ela exalta a nossa fênix interna, a nossa capacidade de renascimento, né? De autocura, de cura do outro, né? Tudo isso. E aí, aqui em cima está marcando dia 17, mas é um erro do programa aqui, é dia 18, né, segunda-feira. Então, vocês veem aqui, as oposições, elas diminuem aqui a intensidade, né, e o aspecto da Lua com Júpiter e Netuno se reforça, né, então aumenta a nossa capacidade de compreensão emocional, né, e dessa concórdia, né, dos nossos sentimentos com aquilo que a gente pretende ser, né, ou seja, essa autocura. Vocês me desculpem, né, tá meio barulhento o vídeo, mas é que estão fazendo algumas obras, embora seja domingo, estão fazendo obras aqui perto, então tá bem barulhento aí o ambiente. Aí na terça-feira a Lua entra em Sagitário, né? E aí em Sagitário, essa Lua
ela vai fazer quadratura para todos esses planetas que estão em peixes, né? Então, aqui ela vai começar a mexer com questões. Lembra que eu falei para vocês, né? Tanto, tanto peixes como Júpiter são regidos, né? Regidos por Júpiter, né? Então, ambos, né, trazem o assunto da fé, né? E da graça, né? Ou seja, a bênção que a gente recebe do divino, né? Do sagrado. Então, a Lua passando aqui em Sagitário, ela vai fazer quadratura com esses que estão em peixes, vai trazer algum nível de dispersão, né? Algum nível de dispersão, talvez questionamentos que podemos fazer, né? Entre o, a religião institucionalizada, né? Que é assim o divino institucionalizado, que é a religião, né? Versus a espiritualidade, versus essa real conexão com o divino em nós, né? Então, essas questões podem surgir. No meu modo de ver, elas ficam no âmbito da busca, né, e do racional, né? Então, podem haver dispersões do tipo, talvez um grupo de estudos falando sobre algum ponto de vista um pouco mais voltado para a devoção, né? Aqui é uma religiosidade mais pisciana versus uma religiosidade mais sagitariana, querendo descobrir a verdade das coisas, né? Descobrir por que as coisas funcionam do jeito que funcionam, né? Então, essas questões podem surgir e eu acho que o mais importante aqui é, né, exaltar não, mas lembrar que podem gerar dispersões, né? Lembrando que peixes e sagitário são signos mutáveis, então eles sempre exaltam, eles sempre buscam as transformações, né, das coisas. Então a gente passa aqui pro dia 20, né, o Sol, dia 20, o Sol entra aqui, ó, Sol no grau 0 de Touro, né, então aqui as questões taurinas ficam mais fortes, né? A gente continua na luta, né, da sobrevivência para ganhar sustento, para ter recurso, né? No final do mês pagar as contas e ter os recursos para viver. Nesse dia, vocês podem ver que a quadratura é da Lua com Júpiter e Netuno, então as questões religiosas estão bem fortes aqui, né? Também em questão, né? A gente, por isso que eu sempre falo, né? Pode não envolver religião, mas pode envolver a nossa fé, né? Pode testar a nossa fé, pode ser questões que façam com que a gente pense, né? O que a gente precise reforçar a nossa fé, precise reforçar a nossa vontade, né? Talvez imprevistos, né? São signos mutáveis, então pode acontecer imprevistos que nos forcem a fazer coisas ou fazer transformações que para um momento taurino não são tão agradáveis, né? Mas o importante é pensar que são transformações necessárias e que a gente não pode e que elas são passageiras ou que elas não impedem, né, a evolução das coisas. E aí no dia 21, né, a Lua entra em Capricórnio, dia excelente para planejamento, né, para lembrar do nosso propósito, né? Não sei se vocês lembram, mas Capricórnio sempre representa
de certa forma, aquela montanha que a gente quer subir, né? Aquela ambição que a gente tem, que é realizar, né? Então, isso está ligado com a questão profissional, está ligado com a questão também, né, de ter um certo status na vida, né? Então, essa Lua fazendo um bom aspecto aqui para o Sol, ela vai trazer essas questões, né? E aí, os dois, né, Sol e Lua fazendo um bom aspecto para Marte aqui entrando em Peixes, esse Marte em Peixes pode representar, né, a nossa, talvez aquela fé que a gente precise, né, aquela confiança que a gente precise, né, para não desistir, para não vacilar, né? E essa confiança, é bom lembrar que ela vai pedir pelo sagrado, né? Ela está em Peixes, ela vai pedir por, né, uma conexão com o sagrado. Então, isso reforça, né, essa reflexão do inicial do vídeo, porque se esse Marte aqui representa aquela fragilidade, né, talvez essa fragilidade, será que essa fragilidade pode ajudar na realização dos meus planos, né, no meu plano profissional, na minha vida profissional, no meu trabalho? Não sei. Aí é uma reflexão para a vida de cada um, né? Mas, com certeza, a fé, né, a confiança no algo maior pode ajudar. Então, é importante que a gente pense esse Marte dessa forma. Eu penso esse Marte dessa forma. Até porque eu sou do signo de Peixes, esse Marte logo, logo vai fazer conjunção com o meu Sol, né? Então, não tenho como pensar de outra forma, né? Mas pense esse Marte, né? Pense essa reflexão que eu trouxe, né? Pensa na coragem que Jesus precisou ter para fazer exatamente o contrário do que todo mundo esperava dele, né? Falar exatamente o contrário do que todo mundo fazia, né? Oferecer outra face, amar o próximo como a ti mesmo, todas essas são questões que a gente repete hoje, né, como se fossem comuns, né? Mas imagina, se coloca na situação dele, né? Inclusive, essa é uma questão bastante interessante, né? Na Idade Média existia um pequeno livreto chamado A Imitação de Cristo, né? Que era, né, aqueles que eram mais, assim, que faziam parte de um círculo mais fechado, né? Que buscavam aí o cristianismo mais puro, né? Eles viviam com... Eu tenho esse livreto aqui, mas ele tá muito velho, comprei num sebo, né? Então, toda vez que eu pego ele desmancha um pouco mais. Mas a ideia do livreto era exatamente a questão de imitar Cristo, né? Se colocar na posição do mestre, né? Então essa é a reflexão que eu trago aqui, né? Se coloque na posição dele. Qual coragem é necessária para fazer as coisas que ele fez, né? É lógico que o símbolo que está atrás de mim aqui, né? Que está sempre aqui comigo, né? O leão aqui também tem a ver com isso, né? Porque Cristo é, traz esses dois símbolos, né? O leão de Judá, né? Que era o leão, né? Também de Davi, da tribo de Judá, né? A tribo no brasão da tribo de Judá tinha o leão, então é um símbolo solar, né? O Cristo, ele é o símbolo do próprio sol, né? Assim como todos os avatares, vocês sempre vão, se vocês forem buscar, né, e estudar cada um dos avatares, vocês sempre vão encontrar lá no fundo o símbolo do sol, né? Assim como Akhenaton, né, abreviado Kunaton, no Egito, adorava o sol, né, em todos os símbolos.
vocês vão sempre encontrar, né, o símbolo do sol. É, uma coisa simples, né, de se achar, né, quando você vai lá na missa, né, e você tem a apresentação, né, do Santíssimo Sacramento, pensa naquele Santíssimo Sacramento, né? O que é aquilo? Não é o sol? Né? Então, esse símbolo solar também acompanha o Avatar, né? Por isso tem o leão aqui atrás de mim. Então, tem a coragem, né, do signo de leão, mas também tem essa coragem, né, de se entregar, né, pelo próximo, né, do signo de peixes, né? Então, aproveitando o momento, aproveitando a Páscoa, né, usem essa coragem, essa força aí, né, a favor de vocês, né? E aí, no dia 22, a Lua caminha em Capricórnio, continua fazendo bons aspectos, né, para os planetas que estão em Touro, né? Agora faz para Urano, depois vai fazer para Mercúrio, então vai aumentar essa capacidade de planejamento, capacidade de execução, capacidade de produzir fisicamente, né? Construir fisicamente. E aí, dia 23, esses mapas aqui todos eu tirei para o mesmo horário, né? 8h27 da manhã. Mas no dia 23, né, Lua minguante em Aquário, né? A Lua minguante da alunação de Áries, né, em Aquário. Bom, ontem foi a Lua cheia em Libra, que nos pedia para cooperar com o outro, né? Para cooperar com o próximo, né? Para que aquele impulso de liderança de Áries também aprendesse através da cooperação de Libra, né? E aí essa lua minguante aqui, ela vai fazer com que a gente reflita sobre o coletivo. Qual o papel dessa liderança? Ela não vai acabar, né? Ou nos formando, ou exigindo da gente que a gente participe do coletivo, né? Então, acho que é uma boa reflexão, né? Uma reflexão para esses dias, né? E aí, uma questão que fica aqui, que é muito importante, né, nesses dias, é a questão da liberdade, né? Então, onde começa a liberdade minha, né? Onde começa do outro, né? Então, isso é um assunto que é o assunto do momento, na verdade, né? Não é falado, mas, na minha visão, é o assunto do momento. No mundo monetário, né? As criptomoedas, elas buscam uma certa liberdade em relação, né, ao Estado, né? No mundo da comunicação, né? O quanto é falado sobre as pessoas serem excluídas, né, do meio de comunicação, né, canceladas, né, o termo que se usa, as pessoas sendo canceladas no meio da comunicação, né, é lógico que muitas falam que não se deve, fazem o que não se deve, né, mas muitas vezes esse processo de cancelamento é um processo que também está embasado numa uma tentativa, né, do status quo, assim como, né, cancelaram Jesus, né? As pessoas tentam cancelar, né, umas às outras, né, para diminuir a liberdade, né, uma das outras, né? Então, o mesmo processo que eu vejo, a mesma limitação, né, da expressão de Jesus, né? Ela continua, né? Porque na verdade essa tentativa, né, de limitação, ela é feita
né, pelos comandantes, pelo governo, pelas pessoas que comandam os meios de comunicação, para tentar, né, limitar o pensamento das pessoas, né, que estão ali tentando buscar informação, tentando aprender, né? Então, são questões extremamente importantes, são questões que tratam essa mudança da era de aquário para a era de peixes, né, desculpa, da era de peixes para a de aquário, né? Então, são questões extremamente importantes, né? E como eu disse para vocês, vai desde a vida monetária, né, até a, a vida nos meios de comunicação, na vida social, né? Então, essa lua, ela tem esse viés para mim, né? No dia 24, ela caminha mais um pouco, ela se aproxima de Saturno, então aqui se aproximando de Saturno, ela vai fazer uma espécie de, né, Saturno vai fazer uma espécie de cobrança, né, exatamente sobre essa questão da liberdade. Olha, eu sou capaz de ser livre e dar liberdade, né? Então, são questões que vão ser tratadas nesses dias, né? E, muito forte, né? Signo de peixes, signo de touro. Então, essa inspiração, né, aliada com a capacidade de execução, a capacidade de concretização das coisas, né? Então, a gente pode ficar muito inspirado, fazer uma música, pode fazer uma poesia, pode alimentar os nossos sonhos, alimentar nossa fé para concretizar algo na vida, né? Seja no sentido monetário da vida ou no sentido mais mais profissional, mas essas duas portas estão abertas, né? Essas duas portas estão abertas. Essas duas portas que, ao meu modo de ver, nos levam para beleza, né? E nos levam para aquilo que é belo, né? Modos e caminhos diferentes, mas as duas coisas que nos levam para aquilo que é belo, né? Sublime, acho que talvez seja a palavra certa. E aqui no dia 24, né, esse Plutão aqui em Capricórnio também apoia essas energias, né? Então, essa maturidade, né, dos nossos ideais, essa busca, essa ambição, né, que cada um tem, também acaba ajudando essa inspiração e ajudando essa capacidade construtiva de Touro. Então, depois a gente passa para o dia 25, mas aí já é segunda-feira, e aí, segunda-feira, eu falo no domingo que vem, né? Então é isso, pessoal, né? Me lembrei agora, mais um exemplo de coragem pisciana, idealista, né? Tiradentes também. Essa semana temos o feriado de Tiradentes. Então, essa coragem de fazer algo extremamente idealista, extremamente e ser baseado em algo extremamente revolucionário, né, para o status quo, né? É lógico que o exemplo de Tiradentes passa muito longe do exemplo de Cristo, mas são situações onde alguém que, por convicções, pela sua fé no que é certo, sua fé naquilo que é verdadeiro, né, fez ele se sacrificar, né, pelo coletivo. Então,
e aí guardando as suas devidas proporções, né? Esse o, assim, na minha visão, acho que o grande aprendizado que podemos pegar, né, nesse dia de Páscoa, nessa semana de Páscoa, né? Então essa para mim é a força que move né, as pessoas que realmente dedicam sua vida a cuidar, né, das necessidades, assim como a Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier, não importa o meio, não importa a religião, não importa, né, acho que quando se utiliza do amor, né, universal, para ajudar o próximo, né, o signo de Peixes, né, está envolvido com estará envolvido, esse arquétipo de Peixes estará envolvido com isso, né, e esse Marte em Peixes, Marte sempre fala de ação, né, ou seja, quando a coisa sai do âmbito da ideia, né, sai do âmbito do sentimento para virar uma ação, né. Então eu espero que vocês possam vivenciar, né, ações que realmente que sejam inspiradoras na vida de vocês e que isso possa inspirar quem está do lado, né? Eu acho que esse é o papel do Cristo para mim, né? Como exemplo, como sempre foi, né? E eu acho que espero que vocês também possam ter esse sentimento, independente de qual for sua religião, independente de qual for a consciência, né, que vocês têm como condutor, né, da humanidade, né? Para mim, só, como eu disse para vocês, só muda o nome, mas eu respeito, né, a, a religião de cada um e o modo de pensar de cada um. Então, para terminar esse vídeo, feliz Páscoa novamente, uma boa semana para todos, tudo de bom, tchau.